Iludidos pelo acaso. Parte 2. Macacos em máquinas de escrever. Viés do sobrevivente e outras distorções dos fatos. Se pusermos um número infinito de macacos diante de máquinas de escrever, de construção robusta, e os deixarmos bater a esmo nas teclas, temos certeza de que um deles sairia com uma versão exata da Ilíada. Examinando melhor, essa ideia poderia ser menos interessante do que parece à primeira vista, já que a probabilidade é muito pequena. Mas vamos levar o raciocínio um passo adiante. Agora que descobrimos esse herói entre os macacos, algum leitor apostaria suas economias em que o macaco escrevesse a Odisseia logo a seguir? Nessa história, é o segundo passo que é interessante. Até onde o desempenho passado, aqui, escrever a máquina a Ilíada, pode ser importante na previsão do desempenho futuro. O mesmo se aplica a qualquer decisão baseada no desempenho passado, dependendo-se meramente dos atributos da série temporal passada. Pense no macaco aparecendo à sua porta com um impressionante desempenho passado. Ei, ele escreveu a Ilíada! O principal problema com a inferência em geral é que aqueles cuja profissão é tirar conclusões de dados geralmente caem na armadilha mais depressa e com mais confiança do que os outros. Quanto mais dados temos, mais probabilidade há de que nos vejamos afogados neles. Isso porque a sabedoria comum entre pessoas, com o mínimo conhecimento das leis da probabilidade, as manda basear sua tomada de decisão no seguinte princípio: é muito pouco provável que alguém se saia consideravelmente bem e de modo continuado sem estar fazendo alguma coisa certa. As fichas de desempenho se tornam assim muito importantes. Essas pessoas se baseiam na probabilidade de uma sucessão de êxitos e dizem a si mesmas que, se alguém se saiu melhor do que outros no passado, então há uma grande chance de se sair melhor do que a multidão no futuro. E uma chance bastante grande, aliás. Entretanto, devemos tomar cuidado com as coisas fáceis de entender. Um reduzido conhecimento da probabilidade pode levar a piores resultados do que nenhum conhecimento. Depende do número de macacos. Não nego que, se alguém teve um desempenho melhor do que o restante no passado, presume-se que sua capacidade o faça sair-se melhor no futuro. Contudo, essa suposição pode ser fraca, muito fraca, a ponto de se mostrar inútil na tomada de decisão. Por quê? Porque tudo depende de dois fatores: o conjunto aleatório da profissão e o número de macacos em operação. O tamanho da amostra inicial tem enorme importância. Se há 5 macacos no jogo, eu ficaria muito impressionado com o escritor da Ilíada, a ponto de suspeitar que seja a reencarnação do poeta da antiguidade. Se há 1 bilhão elevado à potência de 1 bilhão de macacos, eu ficaria menos impressionado. Na verdade, seria uma surpresa se um deles não viesse a apresentar uma obra bem conhecida, mas não especificada, apenas por sorte, talvez Memórias de Casa Nova. Seria possível até mesmo esperar que um dos macacos nos saísse com A Terra em Balanço, do ex-vice-presidente Al Gore, e ainda sem os chavões. Esse problema tem efeitos mais malévolos sobre o mundo dos negócios do que sobre outras atividades da vida, devido à sua alta dependência em relação ao acaso. Já traçamos um paralelo desfavorável entre os negócios, dependentes do acaso, e a odontologia. Quanto maior o número de executivos, maior a probabilidade de um deles se sair excepcionalmente bem, por pura sorte. Raras vezes vi alguém contar os macacos. No mesmo viés, poucos contam os investidores do mercado, a fim de calcular não a probabilidade de sucesso, mas a probabilidade condicional de histórias bem-sucedidas, dado o número de investidores em operação em determinada história do mercado. Macacos escondidos. Há outros aspectos do problema dos macacos. Na vida real, os macacos que ficam para trás não são contáveis, muito menos visíveis. Eles permanecem escondidos, enquanto a gente vê apenas os vencedores. É natural que aqueles que fracassam sumam sem deixar traço. Da mesma forma, vemos os sobreviventes e apenas os sobreviventes, o que faz com que tenhamos uma percepção errada das chances. Não reagimos ante a probabilidade, mas a avaliação que a sociedade faz dela. Como vimos no caso de Nero Tulip, até mesmo pessoas com conhecimento de probabilidade reagem de maneira pouco inteligente à pressão social. Esta seção. A parte 1 descreveu situações em que as pessoas não compreendem um evento raro
e parecem não aceitar a possibilidade de sua ocorrência ou suas penosas consequências. Ali também expus minhas próprias ideias, aquelas que parecem não ter sido exploradas na literatura. Contudo, um livro sobre o acaso não estará completo sem a apresentação das possíveis tendências que poderemos ter, à parte as deformações causadas pelo evento raro. O tema da parte 2 é mais prosaico. Farei rapidamente uma síntese das predisposições do acaso, conforme discutidas na agora abundante literatura existente sobre o assunto. Essas predisposições podem ser esboçadas da seguinte maneira: A. Viés do sobrevivente, ou macacos em uma máquina de escrever, confirmando que vemos apenas os vencedores e temos uma visão distorcida das probabilidades. Capítulos 8 e 9. B. O fato de que a sorte é, com máxima frequência, o motivo do grande sucesso. Capítulo 10. E C. A deficiência biológica de nossa incapacidade de entender a probabilidade. Capítulo 11. Capítulo 8. Milionários demais no vizinho. Como fazer cessar a dor do fracasso? Feliz de certo modo. Mark mora na Park Avenue, na cidade de Nova York, com sua esposa Janet e seus 3 filhos. Ganha $500 mil por ano, alternando-se épocas de euforia do mercado e recessão. Ele não acredita que a recente explosão de prosperidade tenha vindo para ficar, e não está mentalmente ajustado a essa recente elevação na sua renda. Um homem rotundo, quase chegando aos 50 anos, com feições flácidas que o fazem parecer 10 anos mais velho, Mark leva a vida aparentemente confortável, mas insípida, de um advogado trabalhando na cidade grande. Pertence ao lado calmo dos residentes de Manhattan. Certamente não é um homem que fica circulando pelos bares ou frequentando festas até tarde da noite em Tribeca e no Sorro. Ele e sua esposa têm uma casa de campo e um jardim de rosas, e tendem a se preocupar tanto mentalmente quanto por condicionamento, como muita gente de sua idade, com, na seguinte ordem, conforto material, saúde e status. Nos dias úteis, ele não chega em casa antes das 21h30, e às vezes pode-se encontrá-lo no escritório até perto da meia-noite. Quando chega o fim de semana, Mark está tão fatigado que adormece durante as 3 horas de viagem até a casa de campo e passa a maior parte do sábado deitado na cama, recuperando-se e curando-se. Ele foi criado numa cidade pequena do meio-oeste, filho de um pacífico contador especializado em tributos, que trabalhava com lápis amarelos bem apontados. Sua obsessão com a ponta do lápis era tão forte que ele sempre levava um apontador no bolso. Mark mostrou sinais de inteligência precoce. Saiu-se extremamente bem no ensino médio. Estudou artes liberais em Harvard e depois direito em Yale. Nada mal, diríamos. Mais tarde, sua carreira levou-o para o direito empresarial. Ele começou trabalhando em causas importantes para uma prestigiosa firma de advocacia de Nova York, onde mal tinha tempo de escovar os dentes. Isso não é exagero, pois ele quase sempre jantava no escritório, acumulando gordura corporal e pontos em sua avaliação, visando se tornar sócio da firma. Mais tarde, virou sócio dentro dos 7 anos costumeiros, mas não sem os custos humanos costumeiros. Sua primeira esposa, a quem conhecera na faculdade, o deixou, cansada de sua ausência e desgastada com a deterioração de sua conversa, mas por ironia, acabou indo viver, e mais tarde se casou com outro advogado de Nova York, provavelmente com uma conversa também chata, mas que a fez mais feliz. Trabalho demais. O corpo de Mark foi ficando progressivamente mais flácido. Seus ternos sob medida precisavam de visitas periódicas ao alfaiate, apesar das ocasionais dietas drásticas. Depois de ter se recuperado da depressão iniciada com o abandono da esposa, ele começou a sair com Janet, sua colega de profissão, e logo casou-se com ela. Tiveram 3 filhos em rápida sucessão, compraram um apartamento na Park Avenue e a casa de campo. Os conhecidos mais chegados de Janet são outros pais da escola particular de Manhattan frequentada por seus filhos e os vizinhos do prédio. Do ponto de vista material, Mark e Janet se situam na escala mais baixa desse grupo, talvez entre os últimos. São os mais pobres de seu círculo, pois os outros condomínios são executivos de grandes empresas, traders extremamente bem-sucedidos de Wall Street e empresários de alta roda.
A escola particular de seus filhos acolhe a segunda leva de filhos do clã empresarial, com esposas troféu, na verdade, talvez a terceira, considerando a discrepância de idade e a aparência de modelo das outras mães. A esposa de Mark, Janet, tem uma aparência caseira, de quem tem casa de campo e jardim de rosas. Você é um fracasso. A estratégia de Mark de morar em Manhattan pode ser racional, pois seu horário de trabalho exigente tornaria impossível morar num subúrbio elegante. Mas o ônus que isso representa para sua esposa Janet é monstruoso. Por quê? Por causa de seu insucesso relativo, como é geograficamente definido por seus vizinhos da Park Avenue. Todo mês, mais ou menos, Janet tem uma crise, cedendo ao peso do estresse e de ser esnobada por outra mãe na escola quando vai pegar os filhos, ou por uma mulher com diamantes maiores no elevador do prédio, tendo em conta que o apartamento deles é do tipo menor. Por que seu marido não tem tanto sucesso? Ele não é tão inteligente e trabalhador? Não chegou perto dos 1.600 pontos no teste de avaliação escolar? Por que será que esse Ronald qualquer coisa, cuja esposa nem mesmo cumprimenta Janet, vale centenas de milhões, enquanto seu marido, que estudou em Harvard e Yale, que tem um QI tão alto, dispõe de uma poupança insignificante? Não vamos nos envolver demasiadamente nos dilemas dignos de Chekhov da vida particular de Mark e Janet, mas o caso deles fornece uma ilustração muito comum do efeito emocional do viés do sobrevivente. Janet acha que seu marido é um fracasso, por comparação, mas está calculando as probabilidades de modo grosseiro, usando a distribuição errada para inferir uma escala. Quando comparado com a população dos Estados Unidos em geral, Mark tem se saído muito bem, melhor do que 99,5% dos outros. Quando comparado com seus amigos do ensino médio, ele ainda se sai muito bem, fato que poderia comprovar se tivesse tempo de comparecer às festas da turma, no topo da qual estaria. Ele também se sai melhor do que 90% dos outros alunos de Harvard, financeiramente, é claro, e 60% dos colegas do curso de Direito em Yale, mas quando comparado a seus vizinhos de condomínio, está lá embaixo. Por quê? Porque ele escolheu morar entre pessoas que têm muito sucesso, numa área onde o fracasso não tem vez. Em outras palavras, aqueles que fracassaram não aparecem absolutamente na amostra, fazendo parecer com que Mark não teve nenhum tipo de sucesso. Morando na Park Avenue, não se veem os perdedores, apenas os vencedores. Como somos recortados da população em geral e temos que morar em comunidades pequenas, é difícil avaliar nossa situação nos limites geográficos estreitamente definidos de nosso habitat. No caso de Mark e Janet, isso leva a um considerável estresse emocional. Aqui temos uma mulher que casou com um homem muito bem-sucedido, mas tudo que ela consegue ver é o fracasso comparativo, pois não pode compará-lo emocionalmente com uma amostra que lhe faria justiça. Além dessa percepção errônea do desempenho de alguém, outro efeito opera. Quando você fica rico, muda-se para uma vizinhança rica, então se torna pobre de novo. E a isso se aplica o mesmo efeito psicológico. Você se acostuma com a riqueza e volta a determinado ponto de insatisfação. O motivo pelo qual algumas pessoas nunca se satisfazem com o dinheiro, além de certo ponto, tem sido alvo de discussões técnicas sobre a felicidade. Alguém poderia dizer a Jane, de maneira racional, leia este livro, Iludidos pelo Acaso, escrito por um trader matemático sobre as deformações que o acaso impõe à vida. Ele dará a você um senso estatístico de perspectiva, de modo que se sinta melhor. Como autor, eu gostaria de dizer que ofereço uma panaceia por um preço módico, mas prefiro dizer que, na melhor das expectativas, o livro pode lhe oferecer algo em torno de 1 hora de consolo. Janet talvez necessite de algo mais drástico, que a alivie. Tenho repetido que se sentir mais racional e ficar imune às emoções das desfeitas sociais não é próprio da raça humana, pelo menos do nosso atual código de DNA. Não há consolo que possa ser encontrado na racionalidade. Como trader, aprendi alguma coisa sobre os esforços infrutíferos de se racionalizar contra a correnteza. Eu aconselharia Janet a se mudar para um bairro de operários, onde iria se sentir menos humilhada por seus vizinhos e elevada na ordem de precedência.
indo além da probabilidade de sucesso. Eles poderiam usar a deformação na direção oposta. Se Janet se importa com o status, então eu chegaria a recomendar um grande conjunto habitacional. Viés do sobrevivente. Mais especialistas. Recentemente, li um best-seller chamado O Milionário Mora ao Lado, um livro extremamente enganador, mas quase agradável, escrito por 2 especialistas. Seus autores tentam deduzir certos atributos que são comuns às pessoas ricas, examinando um grupo e descobrindo que elas não levam uma vida de esbanjamento. Eles as denominaram de acumuladoras, ou seja, pessoas prontas a adiar o consumo a fim de acumular fundos. A maior parte do atrativo do livro vem do fato simples, mas contraintuitivo, de que essas pessoas têm menor probabilidade de parecer ricas. É claro que custa dinheiro parecer rico e se comportar como tal, sem contar o tempo consumido ao se gastar dinheiro. Levar uma vida próspera é algo que consome tempo. Comprar roupas da moda, conversar sobre vinhos, ir a restaurantes caros. Todas essas atividades demandam bastante tempo da pessoa e a desviam do assunto que deve ser sua preocupação real, a acumulação de riqueza nominal e de papéis. A moral do livro é que os mais ricos devem ser procurados entre aqueles que menos se suspeita que sejam ricos. Por outro lado, aqueles que agem como ricos e parecem sê-lo, submetem seu patrimônio a demandas que infligem dano considerável e irreversível às suas aplicações no mercado. Vou deixar de lado a questão segundo a qual não vejo nenhum heroísmo especial em juntar dinheiro, particularmente se, além disso, a pessoa é tola o bastante para nem mesmo tentar tirar qualquer benefício tangível da riqueza, além do prazer de contar regularmente seu rico dinheirinho. Não tenho nenhuma vontade de sacrificar grande parte de meus hábitos, prazeres intelectuais e padrões pessoais para me transformar num bilionário como Warren Buffett. E certamente não vejo motivo para me tornar um se eu tivesse que adotar hábitos espartanos, até mesmo miseráveis, e viver na minha primeira casa. Algo nos elogios que se derramam sobre ele por viver austeramente, embora seja tão rico, me escapa. Se a austeridade é o objetivo, ele deveria se tornar monge ou assistente social. Devemos lembrar que se tornar rico é um ato puramente egoísta, não um ato social. A virtude do capitalismo é que a sociedade pode tirar vantagem da ganância das pessoas, em vez de tirar vantagem de sua benevolência, mas não há necessidade de, além disso, exaltar essa ganância como uma conquista moral ou intelectual. O leitor pode facilmente ver que, à parte algumas poucas exceções, como George Soros, não fico impressionado por gente com dinheiro. Tornar-se rico não é diretamente um feito moral, mas não é aí que reside a falha do livro. Como dissemos, os heróis de O Milionário Mora ao Lado são acumuladores, gente que adia os gastos a fim de investir. É inegável que tal estratégia pode funcionar. O dinheiro gasto não traz frutos, além do prazer de quem gasta, mas os benefícios prometidos no livro parecem grosseiramente exagerados. Uma leitura mais atenta da tese dos autores revela que a amostra deles inclui uma dose dupla do viés do sobrevivente. Em outras palavras, tem 2 falhas cumulativas. Vencedores visíveis. A primeira tendência vem do fato de que as pessoas ricas selecionadas para a amostragem estão entre os macacos sortudos nas máquinas de escrever. Os autores não fizeram nenhuma tentativa de corrigir suas estatísticas com o fato de que viram apenas os vencedores. Não fazem menção aos acumuladores que acumularam coisas erradas. Membros da minha família são peritos nisso. Os que acumulam o fizeram com moedas prestes a ser desvalorizadas e ações de companhias que mais tarde foram para o brejo. Em nenhum lugar vemos mencionado o fato de que algumas pessoas são sortudas o bastante para terem investido dinheiro nos vencedores, e elas, sem dúvida, teriam achado seu lugar no livro. Há um modo de lidar com essa predisposição. Abaixemos a fortuna do milionário médio em, digamos, 50%, baseados no fato de que a predisposição faz com que o patrimônio líquido médio do milionário observado seja mais alto nesse percentual, o que consiste em somar o efeito dos perdedores na panela geral. Isso certamente modificaria as conclusões. Um mercado em alta. Quanto à segunda falha, mais grave, já discuti o problema da indução. O relato se centra num episódio inusitado da história. Aceitar sua tese implica aceitar que os resultados atuais de valores dos ativos são permanentes.
O tipo de convicção que prevalecia antes da crise de 1929. Lembre-se de que os preços dos ativos vêm, ainda na época em que escrevo, sendo negociados no mercado mais em alta da história, e seus valores vieram se multiplicando astronomicamente durante as últimas décadas. $1 investido na ação média teria aumentado de valor quase 20 vezes a partir de 1982, e isso para a ação média. A amostragem poderia incluir gente que investiu em ações, mostrando que elas se saíram melhor do que a média. Praticamente, todas as pessoas estudadas ficaram ricas devido à inflação dos preços dos ativos. Em outras palavras, a partir da inflação recente em papéis financeiros e ativos, que começou em 1982. Um investidor que utilizou a mesma estratégia em dias menos nobres do mercado, com certeza teria uma história diferente para contar. Imagine o livro sendo escrito em 1982, depois da prolongada erosão do valor das ações, ajustado de acordo com a inflação, ou em 1935, depois da perda de interesse do mercado de ações. Ou pensemos que o mercado de ações dos Estados Unidos não é um único veículo para se investir. Consideremos o destino daqueles que, em lugar de gastar seu dinheiro comprando brinquedos caros e pagando excursões de esqui, teriam adquirido liras libanesas, denominadas títulos do tesouro, como fez meu avô. Os títulos de alto risco de Michael Milken, como fizeram muitos colegas meus na década de 80. Voltemos na história e imaginemos o acumulador comprando títulos imperiais russos que traziam a assinatura do Tsar Nicolau II e tentando acumular ainda mais, descontando-os junto ao governo soviético, ou imóveis na Argentina na década de 1930, como fez meu bisavô. O erro de se ignorar o viés do sobrevivente é crônico, até mesmo e talvez especialmente entre os profissionais. Como? Somos treinados para tirar vantagem da informação que está diante dos nossos olhos, ignorando a informação que não vemos. Quando escrevo, os fundos de pensão e as companhias de seguro dos Estados Unidos e da Europa de alguma forma compraram o argumento de que, no longo prazo, ações sempre lucram 9%, apoiado por estatísticas. As estatísticas estão certas, mas são história. Meu argumento é de que posso encontrar um título financeiro em algum lugar entre os 40 mil disponíveis que cresceu 2 vezes mais do que isso todos os anos, sem falha. Devemos colocar o dinheiro da Seguridade Social nele. Um breve resumo a essa altura. Mostrei como tendemos a tomar, erroneamente, uma realização entre todas as possíveis histórias aleatórias como a mais representativa delas, esquecendo que pode haver outras. Em suma, a predisposição de se olhar somente os sobreviventes implica que a realização de mais alto desempenho será mais visível. Por quê? Porque os perdedores não aparecem. Opinião de um guru. A indústria de administração de fundos é coalhada de gurus. No entanto, o campo é fortemente influenciado pelo acaso, e o guru vai acabar caindo numa armadilha, em particular se não tiver um treinamento adequado em inferência. Na época em que escrevo, há um desses gurus que desenvolveu o hábito muito infeliz de redigir livros sobre o assunto. Com um de seus pares, ele calculou o sucesso da política Robin Hood de investir com o menos bem-sucedido dos gestores em dada população de gestores. Isso consiste em tirar dinheiro do ganhador e alocá-lo ao perdedor, e vai contra a sabedoria prevalente de investir com o ganhador e tirar dinheiro do perdedor. Fazendo isso, sua estratégia no papel, ou seja, como num jogo de banco imobiliário e não executado na vida real, conseguia um retorno consideravelmente mais alto do que se tivessem ficado grudados ao vencedor. Seu exemplo hipotético pareceu-lhes provar que é possível não ficar com o melhor gestor, como estaríamos inclinados a fazer, mas mudar para o pior gestor, ou pelo menos essa parece ser a tese que eles tentam apresentar. A análise contém uma falha severa, que qualquer estudante de mestrado em economia financeira deveria ser capaz de descobrir a uma primeira leitura. Sua amostragem tinha apenas sobreviventes. Eles simplesmente se esqueceram de levar em conta os gestores que faliram. Uma amostragem assim inclui gestores que estavam operando durante a simulação e ainda estão operando hoje. É verdade que a amostragem deles incluiu gestores de fundo com fraco desempenho, mas apenas aqueles que se saíram mal e depois se recuperaram, sem ser alijados do negócio. É óbvio que investir com os que se saíram mal em certa época, mas que se recuperaram,
com o benefício da retrospectiva, seria um bom negócio. Se tivessem continuado com desempenho fraco, estariam fora do negócio e não seriam incluídos na amostragem. Como se deveria realizar uma simulação apropriada? Tomando a população de gestores de fundos existente, digamos, há 5 anos, e passando a simulação até hoje. É claro que os atributos daqueles que deixam o conjunto tendem ao fracasso. Poucas pessoas bem-sucedidas no negócio assim lucrativo desistiram porque estavam ganhando dinheiro demais. Antes de nos voltarmos a uma apresentação mais técnica dessas questões, uma menção ao muito idealizado otimismo. Otimismo, dizem, é indicativo de sucesso. É mesmo, porque também pode ser indicativo de fracasso. Pessoas otimistas certamente correm mais riscos porque têm muita confiança em suas chances. Aqueles que vencem aparecem entre os ricos e famosos, enquanto aqueles que falham desaparecem das análises, infelizmente.